Poucas dores são tão desgastantes quanto a de viver constantemente no futuro. É acordar e já sentir o coração acelerado, é trabalhar sem descanso mental, é acreditar que a vida só será plena quando algo acontecer. Esse estado silencioso drena energia, rouba a presença e cria uma sensação de que nada do que se vive agora é suficiente. Napoleon Hill lembrava que o medo do futuro é um ladrão de clareza. A indecisão, filha direta da ansiedade, sabota sonhos antes mesmo que eles tenham a chance de nascer. É como construir uma casa sobre areia movediça. Qualquer movimento a faz ceder, porque não há firmeza no presente. Joe Dispenza explica que, quando o corpo se acostuma a viver em alerta, ele cria uma identidade viciada na ansiedade. Os hormônios do estresse se tornam familiares e o sistema nervoso aprende a esperar sempre o pior, mas esse ciclo não é definitivo. Novas respostas emocionais podem ser treinadas. E em poucos dias, o cérebro já começa a registrar outra forma de existir. A imagem é simples. Viver ansioso é como tentar assistir a um filme avançando todos os minutos. Você nunca acompanha a trama. Nunca entende o enredo, apenas chega exausto ao final, sem realmente viver a experiência. E aqui fica a provocação. E se o universo já estivesse mostrando sinais de que a ansiedade pode desaparecer mais rápido do que você imagina, mas você ainda não percebeu? Talvez a chave não seja esperar pelo futuro, mas aprender a habitar de forma plena o único instante onde a transformação é possível, o agora. Muitas pessoas acreditam que estão pedindo paz, mas na verdade vibram em urgência. Pronunciam palavras de serenidade enquanto o corpo pulsa em desespero. Essa incoerência cria um conflito silencioso. A boca pede calma, mas a energia que o campo quântico recebe é a do medo de não ter. E o universo não responde às palavras, mas ao estado interno que as sustenta. Neville Goddard nos ensina que a oração verdadeira não é súplica desesperada, é assumir mentalmente e emocionalmente o estado de paz como já existente. Quando oramos pedindo com ansiedade, reforçamos a ausência do que desejamos. Mas quando nos colocamos no estado de quem já possui, a mente descansa e o coração encontra coerência. A consequência prática desse erro é clara. Quanto mais se deseja com medo, mais a ansiedade se reforça. O ciclo se repete, porque cada oração desesperada reafirma o vazio. É como tentar apagar o fogo com gasolina. O desejo em si não é o problema. O problema é o medo escondido dentro dele. Reconhecer esse erro é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Paz não nasce da urgência de possuí-la, mas da coragem de se alinhar com ela, aqui e agora, como se já fosse realidade. A ansiedade não acontece apenas na mente. Ela se instala no corpo como um padrão químico que se repete todos os dias. Bruce Lipton explica que crenças inconscientes ativam respostas biológicas automáticas. Quando acreditamos, mesmo sem perceber, que o futuro é perigoso, o corpo libera hormônios como cortisol e adrenalina, preparando-nos para uma ameaça que, na maior parte das vezes, nem existe. Com o tempo, esse ciclo cria um vício. O corpo passa a esperar doses diárias de estresse e a pessoa sente estranheza quando está calma demais. Sem notar, ela busca situações que alimentem a mesma química interna. É por isso que tantas vezes a mente volta aos mesmos pensamentos de preocupação. Não é apenas hábito mental, é dependência biológica. A boa notícia é que esse ciclo pode ser quebrado. Técnicas simples de respiração, como a 4-6, inspirar em 4 segundos, expirar em 6, ajudam a reprogramar o corpo. Quando prolongamos a expiração, enviamos ao sistema nervoso a mensagem de que não há perigo, e o corpo responde reduzindo o ritmo cardíaco, equilibrando os hormônios e permitindo que a mente desacelere. A biologia da ansiedade pode ser transformada em biologia da calma. O corpo, que antes era prisioneiro da ameaça, se torna aliado da serenidade. E quando essa mudança começa, até mesmo a mente aprende a se reprogramar, criando novos caminhos para experimentar paz, em vez de alerta. A maioria das pessoas
Tenta se livrar da ansiedade, enchendo a vida de mais estímulos. Buscam atividades, compromissos, distrações, acreditando que manter a mente ocupada é o caminho para a calma. Mas esse excesso apenas amplia o ruído interno, reforçando o estado de agitação que já existe. O silêncio que poderia curar é justamente o que mais se evita. Gregg Braden nos lembra que o coração, quando entra em coerência, cria um campo eletromagnético capaz de reorganizar pensamentos e emoções. Mas essa coerência não nasce na correria, nasce na pausa. É quando paramos, respiramos e silenciamos que o corpo e a mente voltam a se alinhar. O silêncio não é vazio, é campo fértil para a reorganização interna. Muitas vezes, parar por alguns instantes é mais transformador do que horas de busca incessante, porque no silêncio não precisamos lutar contra a ansiedade, apenas deixamos de alimentá-la. É nesse espaço de quietude que surge clareza, serenidade e uma nova forma de se relacionar com o presente. O silêncio profundo vale mais do que 1000 tentativas de controlar a mente. Ele interrompe o ciclo da pressa, dissolve a urgência e abre espaço para que a calma se instale naturalmente. É nele que descobrimos que a ansiedade não se vence pela força, mas pela pausa que nos reconecta ao agora. Joe Dispenza mostra que o cérebro não distingue o que é vivido daquilo que é intensamente imaginado. Quando ensaiamos mentalmente um estado de calma, com imagens vívidas e emoções autênticas, criamos novas memórias futuras. O corpo começa a responder como se já tivesse vivido aquela experiência de tranquilidade, e em poucos dias a ansiedade enfraquece, porque perde sua base química e emocional. A imaginação, quando dirigida com intenção, não é fantasia, é treino. Visualizar uma cena em que você age com serenidade diante de algo que antes gerava tensão prepara o cérebro para responder de forma diferente na realidade. A mente ensaia, o corpo aprende e, pouco a pouco, o padrão ansioso cede espaço para um novo reflexo, o da calma. Napoleon Hill já havia revelado que a autossugestão é a chave para transformar estados emocionais em realidade vivida. Ao repetir imagens internas de paz e segurança, impregnadas de sentimento, a mente inconsciente aceita essa nova versão como verdade, e aquilo que parecia impossível começa a se tornar natural. Dedicar alguns minutos antes de dormir a essa prática é como semear no solo mais fértil do dia, o subconsciente. Nesse momento, a imaginação plantada se expande durante o sono e cria raízes profundas. Assim, em poucos dias, a mente começa a operar em outra frequência, mais estável, mais leve, mais confiante. A reprogramação é simples, mas poderosa. Trocar a ansiedade antecipatória pela calma ensaiada. E esse ensaio, repetido diariamente, transforma a vida em pouco tempo. A ansiedade é, muitas vezes, a tentativa desesperada de controlar a vida. Queremos segurar cada detalhe, garantir cada resultado, antecipar cada movimento. Mas quanto mais força colocamos nesse esforço, mais tudo escapa por entre os dedos. É como tentar segurar areia com a mão fechada. Quanto mais apertamos, mais rápido ela se desfaz. O segredo está em abrir a mão. Quando relaxamos o controle, a areia permanece. Quando soltamos a urgência, a vida encontra espaço para se reorganizar de forma natural. A calma não surge do aperto, mas da confiança. Não é o esforço que sustenta, é a abertura. Essa metáfora nos convida a refletir. O universo não responde ao desespero da mente ansiosa. Ele responde ao espaço criado pela serenidade. Enquanto a mente luta, nada flui. Mas quando ela se aquieta, as respostas aparecem, as decisões se tornam claras e as oportunidades surgem com menos esforço. A ansiedade é sempre a mão fechada. A calma é sempre a mão aberta. É nesse gesto simbólico que a transformação acontece.
no ato de confiar que a vida, assim como a areia, se mantém quando deixamos de apertá-la com medo de perder. Napoleon Hill dizia que toda mente ansiosa perde energia criativa, enquanto uma mente calma multiplica seu poder de decisão. A ansiedade drena força vital porque mantém a atenção fragmentada, sempre projetada para um futuro incerto. Já a calma concentra energia, traz clareza e abre espaço para escolhas mais firmes. O poder não nasce no excesso de pensar, mas no equilíbrio de sentir. Neville Goddard reforça que assumir internamente o estado de calma é o passo essencial para dissolver a ansiedade. O mundo externo não cria serenidade, ele apenas reflete o estado interno que você sustenta. Quando a mente descansa e o coração se alinha, o ambiente ao redor começa a responder com mais harmonia. A verdade é simples. A ansiedade não é uma sentença vitalícia, mas um estado treinado. E tudo o que foi aprendido pode ser desaprendido. Biologia, espiritualidade e prática se encontram nesse ponto. Em poucos dias, ao cultivar novas respostas emocionais, a ansiedade pode perder a força que parecia eterna. Assim como nenhuma tempestade dura para sempre, a ansiedade também não resiste quando a mente aprende a repousar no agora. O presente é o lugar onde a clareza mora, onde o peso se dissolve, onde a vida volta a ser plena. Quando você se ancora nele, descobre que a calma sempre esteve disponível, esperando apenas ser escolhida.